Tá gravando, eu acho. Não, gravação pendente, que é isso? Ah, agora sim. Você está gravando. Tá vendo também, né? Tô. Beleza. Deixa eu apresentar, pessoal. Olha que especial participação nós temos hoje no canal do Tebap, a servidora Tayene do Pagamento. Simplesmente a melhor servidora da Diplan. Nossa Senhora! Bem exagerada, mas aceito. Não, eu sou fã dela, gente. É uma pessoa, assim, extremamente criteriosa, detalhista, vê tudo, é maravilhosa. E tem muita paciência também, graças a Deus. Tem que ter. Aí, a gente tinha combinado, eu e Tayene, de fazermos esse vídeo hoje para a gente falar de quê? Indenização de férias, né? Que o pessoal marca aposentadoria, tira férias, depois tem que pagar uma parte, né, Tayene? Aí ela vai explicar para a gente como é que funciona isso, porque não tem nenhum servidor do RH que já não tenha sido assolado por esse tipo de pergunta, né? Ela vai explicar isso e, dependendo do ritmo aí da conversa, a gente também gostaria de falar sobre a simulação de proventos, né? Para quem quer se aposentar, quer saber quanto é que vai receber. Interpretação do caso e aposem, aquela bendita função lá no CIAP para ver as fundamentações da aposentadoria. E a questão, a gente podia começar por aí, da rubrica de quando a pessoa aposenta e só tem uma rubrica, não é? Vamos deixar isso para o final, porque tem a ver com caso aposenta. Ah, tá, beleza. Vamos começar pelas férias, né? Vamos. É mais... Gente, tentação é notícia boa. Entendendo é fácil. Tá vendo minha tela? Sim, eu tô da vendo. Da indenização dos slides, né? Tá vendo, né? Sim. Tá. Então tá começando, né? Porque Sim. a maioria das pessoas tem dúvida tirar ou não tirar férias quando for aposentar, né? Vou aposentar, tiro férias ou não? Peraí. Então, o que a gente tem que observar? A data de ingresso no serviço público federal e observar a data da aposentadoria ou a data pretendida, né? Para a pessoa saber se ela vai devolver ou se ela vai receber férias. O que acontece? O período aquisitivo de férias, a gente utiliza a data base de ingresso no serviço público federal. Então, a pessoa, por exemplo, ela veio de um serviço público estadual, né? Essa data, ela não conta. Ela tem que observar a data do serviço público federal dela. Nos casos de aposentadoria também que a pessoa teve reversão, o que conta é a data da reversão. Porque se for contar aquela primeira data de ingresso do serviço público federal dela, vai ficar errado as férias, porque quando ela reverteu a aposentadoria, ela começou um novo período aquisitivo. Então, é aquela data que a gente tem que observar. Essas são só algumas exceções, assim, que eu estou explicando, só para caso a pessoa se identifique, eu tive reversão, ou, realmente, eu trouxe um outro período. Então, tem que a pessoa se atentar à data de ingresso no serviço público federal dela. Se tiver dúvida, pode entrar em contato com o cadastro, acho que no NUGEP também pode ter acesso. Eu sei que no CIGEP tinha essa informação da data de ingresso também. Então, a pessoa pode estar procurando confirmar essa data para ter certeza mesmo certinho. Essa data vai ser confirmada no COINDIFUM? Data de ingresso no serviço público do COINDIFUM? É a data que está no COINDIFUM, é aquela data, inclusive, que eu uso para fazer os acertos, tá? Caso aquela data pode tá errada. Então, assim, se ela tiver dúvida, não, mas essa data que está aqui, eu acho que não é a minha do serviço público. Aí entre em contato com o SECAD para confirmar. Mas, assim, a regra geral é essa. Utilize a data de ingresso no serviço público federal, tá bom? Então, assim, por exemplo, é a data base que a gente vai utilizar para o período aquisitivo de férias. Então, eu dei um exemplo aqui. Se a data de ingresso no Serviço Público Federal é 1 de junho de 82, o ano tanto faz. Aí, o que a gente quer saber é o mês, 1 de junho. Ou seja,
de 1 de junho de 2019 a 1 de junho de 2020, a pessoa está completando o período aquisitivo do exercício de 2020. E em 1 de 6 de 2020 a 1 de 6 de 2021, isso já é o período aquisitivo do exercício de 2021, né? Ou seja, agora aqui você já sabe identificar qual é o período aquisitivo de férias. Isso de qualquer servidor, até o seu próprio, né? Porque, Hum, porque o que acontece? Independente da gente, por exemplo, todo início do ano, em janeiro, a gente já pode tirar férias, independente de ter completado ou não. Por hum, exemplo, essa data aqui, 1 de junho, eu não tenho que esperar até 1 de junho para eu tirar as férias de 2021. Porque desde janeiro a gente já pode, segundo a lei, a gente já pode. A gente não precisa mais completar aquele um ano isso. inicial para tirar férias. Então, é É, por isso, isso que acontece. é, desculpa, isso é só no ano sabático de quem acabou de entrar no serviço público e vai trabalhar um ano sem tirar férias, né? Exatamente. Aí, a partir desse ano, que a pessoa vai ficar trabalhando 365 dias, ela pode tirar, seja em janeiro, fevereiro, independentemente da data que ela Isso. ingressou, né? Independente de ter completado ou não. Por isso que quando a pessoa sai, ou é exonerada, demitida, ou no caso, nossa aposentadoria, a gente faz esse acerto de férias. É por isso. Então, o que que acontece quando a pessoa aposentou e depois que ela completou esse período aquisitivo, né, do ano vigente? Por exemplo, ela aposentou depois de 1 de junho, aqui nesse nosso exemplo, Ah, 1 de junho é a data dela. Se ela aposentou depois de 1 de junho, ela completou, correto? Ela completou o período sim. aquisitivo dela e está aposentando depois disso. Então tá ok. Não interessa se ela tirou férias ou não, porque se ela completou o período e ela aposentou depois dessa data, quer dizer que ela estava ok. Não vai devolver nada, entendeu? Hum, Na verdade, se ela tiver completado alguns alvos, ela ainda recebe um proporcional. Então, assim, se a pessoa está aposentando depois de ter completado o período aquisitivo, tá ok. hum, Aí a questão é, quando a pessoa aposenta antes de completar o período aquisitivo dela, por exemplo, o período aquisitivo dela não é junho, no nosso exemplo aqui, é 1 de junho. Então, se ela está aposentando antes de junho, o que que acontece? A gente tem que observar o quê? Aqui eu dei um exemplo, né? Aposentou em 1 de abril. Se ela aposenta em 1 de abril, a gente tem que ver, houve usufruto de férias ou não. Se, uhum, se a pessoa usufruiu 30 dias de férias de 2021, ela vai devolver. Por quê? Porque ela não completou. Simples assim. Ela não completou e usufruiu. Então, ela vai devolver férias, mas vai devolver tudo? Não. Ela completou um proporcional ali, né? Aqui no nosso período, no último período, ó, do 1 de 6 de 2020 a 1 de 6 de 2021, se ela aposentou em abril, ela não completou, ela desde 1 de junho do ano passado até abril, ela tá cumprindo ali, né? Ela tem uns meses para receber. Só ficou faltando 2 meses, certo? Assim, se ela aposentou em abril, ficou faltando maio e junho. Então, ela tem direito a 10 dozeavos. hum, Porém, ela tem direito a 10 dozeavos, mas usufruiu todas as férias e recebeu todo um terço integral. Então, é esse acerto que a gente faz na devolução de férias, entendeu? hum. Ou ficou meio. Eu entendi umas coisas e deixa eu perguntar assim do meu Hum, caso, aí eu mentalizo melhor. Olha só, eu entrei no IBAMA em hum, 27 de janeiro de 2014. isso. Então, eu fiquei, obviamente, até 27 de janeiro de 2015 Para nesse tirar as primeiras férias. isso. Então, quando eu me aposentar, vamos Hum, supor, em 2099, né, sendo muito otimista, o que que eu vou ter que observar?
se eu me aposentar antes de janeiro, eu tenho que ver quantos meses antes de janeiro. Quer dizer, primeiro eu tenho que ver no último ano se eu usufruir algum período de férias, né? Isso. Tá. Aí a primeira coisa que você tem que observar é, se você entrou em 27/1, você completou o seu período aquisitivo em quando? Em 27/1 de 2099. Entendeu? Em 27/1 de 2099, você completou. Então, após 21 de 2099, ou 27 de janeiro de 2099, você pode aposentar tranquila que você não vai devolver, porque você já tem direito às férias daquele ano. Entendeu? O negócio é, eu confesso que eu não peguei direito como é que eu vejo o período aquisitivo. Você deu o exemplo de 2019 e 2020, né? Isso é porque cada exercício, né? Cada ano vai ser um período ali. Sim. Tipo, de 2019 a 2020 é o exercício de 2020. Aí, a partir dessa data aqui, junho de 2020 a junho de 2021, é o exercício de 2021. Entendeu? Ou Entendi. seja, todo mundo, independente da data que ingressou no serviço público, esse ano ele vai completar. Todo mundo. Porque todo mundo entrou no ano, né? Então, Sim. se eu entrei em abril, em maio, por exemplo, hoje é 20 de maio. Todo mundo que ingressou até 20 de maio, hoje já completou o período aquisitivo desse ano, do exercício de 2021. Então, tá todo mundo ok. Tipo, se você usufruiu suas férias de 2021, você já completou o período aquisitivo delas. Entendi. A questão, então, Tayane, é pensar assim, ver se está certo. Tipo, fotografar o ano em que eu estou me aposentando. Isso. O mês em que eu completo o período aquisitivo, se eu desfrutei férias e qual parcela. Não, se eu Independente da parcela, é só para ver se você realmente usufruiu férias ou não. Se você é, usufruiu, eu vou até dar um exemplo. Eu hum, acho, botei aqui, não botei não. Né, eu entendi. Se, por exemplo, você usufruiu só 5 dias de férias para pegar um terço, né? Tirei só 5 dias de férias. Vou devolver ou não? Aí você vai ter que observar quantos avos você completou até lá. Entendeu? Nesse período aquisitivo das férias de 2021 que você usufruiu. Porque se você está quase para completar, nesse exemplo aqui que eu dei, a pessoa tinha 10 dozeavos. 10 dozeavos e a pessoa ter usufruído só 5 dias, eu acho que até passou, né? Tipo, ela tinha direito a muitos dias, 10 dozeavos. Aí é uma continha matemática que a gente tem que fazer. Mas a regra geral mesmo, assim, é observar se a pessoa completou ou não antes de aposentar. hum, Complexo. é, Mas é, deixa eu é, continuar aqui para ver se você tá. consegue entender um pouco melhor. Tem uns outros exemplos, ó. Por exemplo, se a pessoa, a gente está falando aqui dos casos que a pessoa vai aposentar antes de completar o período aquisitivo dela, né? Antes de completar o período aquisitivo, quer dizer que é antes da data de ingresso no serviço público dela, né? Junho, no caso do exemplo aqui. Se eu estou aposentando antes de junho, no caso, abril, então eu vou ter que observar se teve usufruto de férias ou não, para saber se eu vou indenizar ou cobrar. Hum, Entendeu? E então, se a pessoa não usufruiu as férias de 2021 nesse caso, ela não completou o período, ela só completou 10 dozeavos e ela não usufruiu. Então, o que que acontece? A gente vai indenizar ela, a gente vai indenizar proporcional. Aqueles 10 dozeavos que ela tem direito e ela não tirou férias, a hum, gente vai pagar. E da mesma forma, se a pessoa não usufruiu nem as férias de 2020 e nem de 2021, a gente acaba pagando as últimas férias dela, de 2020 e de 2021. Mas a gente só paga, como só é permitido acumular 2 períodos de férias,
só 2 períodos são indenizáveis. Então, se você não usufruiu as férias de 2020 e não usufruiu 2021, a gente paga esses 2 períodos. Mais que isso, não. Tá? Justamente porque, se for pensar hoje, a pessoa aposentou em abril de 2021. Ela tem direito às férias de 2019? Pensa numa pessoa normal, ela marcou lá, aliás, não usufruiu nem nada. A pessoa pode acumular 2019 para tirar esse ano? Não pode mais. O sistema não deixa, dá perda de férias, tá? Então, por isso que só indeniza 2 períodos. Tati, mas esse era o geralzão assim que eu queria passar. Se deu para entender? Qual parte você ficou com mais dúvida que a gente volta aqui para explicar? Em que caso a pessoa vai ser cobrada por um período de férias? Se ela vai aposentar, ela vai ter que ressarcir quando ela usufruiu férias sem ter completado o período aquisitivo. Isso. E Ela aí, usufruiu e não completou. Que é justamente Oi? que nem tá aqui, ó. Aposentou antes de completar e usufruiu 30 dias de férias. Então, ela vai ter a devolução. Entendeu? É sempre essas 2 coisinhas que tem que olhar mesmo. Se aposentou antes, teve usufruto ou não? Se teve, vai ser devolução. Se não teve, a gente indeniza, tá? Mas é claro que tem as exceções, que é que tem esse caso que você falou, mas a pessoa só usufruiu a primeira parcela dela, que é uns 10, 15 dias. Então aí tem que fazer uma continha para ver, por exemplo, se a pessoa tirou 15 dias de férias, mas ela só completou um 12º, é muito pouco. Então, provavelmente vai dar devolução. Mas se a pessoa tirou 5 dias de férias e ela já faltava só um mês para ela completar o período aquisitivo dela, sabe? Tinha 11 12avos, provavelmente esse 11 12avos que ela tem de direito cobriu esses 5 dias de férias que ela tirou, sabe? É uma exceção, assim. A gente tem que fazer, cada pessoa, cada caso é um caso. Eu quis trazer as regras mais gerais mesmo para a pessoa se atentar. Mas, assim, se tiver dúvida, nossa, eu tirei não sei quantas férias, tirei 20 dias de férias, eu ainda não completei meu período aquisitivo, não sei se eu vou devolver. Para não ficar na dúvida, ou aposenta depois de completar, porque aí não tem como devolver mesmo, né? Se você aposente sua aposentadoria for depois da sua data de ingresso no serviço público, você não devolve, porque você completou suas férias. Ou mais claro, não. Sim, eu estou pensando aqui, se fosse para eu me aposentar, eu iria acumular. Assim, nesse momento eu estou de férias e é do ano passado. Você falou aí das pessoas normais que não acumulam, ai. Pois é. Pois é. Mas aí, pensa bem, veja se está certo o raciocínio. Eu programei para me aposentar em 2099. E a partir de 2097, eu não vou tirar férias. Porque depois eu vou aposentar mesmo, então eu vou receber 2 períodos de férias para pegar as férias eternas. Aí faz mais sentido, né? Eu acho assim que. Não, você não concorda que se a pessoa vai tirar férias, não é melhor ela. Se a pessoa vai se aposentar, é melhor ela não tirar férias? Melhor não tirar férias, sim. Porque ela vai receber esse valor. E indenização de férias é isso, a pessoa só recebe quando aposenta, né? A gente não tem outro direito, tipo, eu perdi minhas férias de 2019, o IBAMA vai me pagar? Não vai. Então, assim, perder, perdeu. Então, assim, né, para quem vai aposentar, é uma boa ter esse dinheiro a mais, né, quando for aposentar. Então essa rubrica indenização de férias é só para quem vai se aposentar. Ó, assim,
Na maioria dos casos, porque os outros casos são quando a pessoa é exonerada, é demitida, alguma coisa do tipo, né? Perdeu o vínculo com o órgão. E nesses casos não é mais na folha, então não é um acerto por fora. Entendi. Tá. Eu acho que é isso. Ah, Mas a pergunta, você é, tá lembrando aí que o povo. a gente passou por todos os slides já? De férias, sim. Ah, tá. Aí você vai disponibilizar isso pra gente depois, né? Posso passar. Beleza. Mas me dá um feedback depois, se o pessoal entendeu ou não, porque eu posso voltar, às vezes coloco mais exemplo. Que eu quis usar um exemplo mesmo para não ficar aquela confusão. Porque quando você pega, mas o caso, né? Aí Uhum. começa. Então, ter É, uma noção geral, do geral, você consegue ir pegando as especificidades de cada caso depois, né? sim, eu acredito que isso que foi falado já vai dar um bom norte, né? Especialmente pelas regras gerais, né? Os raciocínios primários, né? Que tem que ter. E aí pode deixar que a partir do que o pessoal perguntar ou comentar, eu te falo, e a gente pode fazer outro e tudo. Beleza. Sim. Então, acho que é isso, né? Vamos encerrar e abrir outro para começar do outro assunto? O que você Bora, acha? bora, que aí ficam vídeos menores, né? Isso. Então, tchau, gente. Espero que vocês tenham entendido. É meio complexo mesmo o assunto, é complicado explicar assim falando, né? É sempre bom um caso prático, mas espero que tenha ajudado para dar aquela esclarecida geral, assim. Aí manda as dúvidas para a Emília, porque da próxima vez, sabendo quais são as dúvidas, eu consigo explicar melhor. Beleza? Isso, para todo mundo ficar tinindo trincando. Exatamente. Beleza.